todas. Sejam bem-vindos ao nosso grupo de estudo Sigmund Freud, que acontece às terças-feiras à noite em diferentes lugares. Hoje nós contamos com a presença do Dr. Rivaldo Cabral, de Surubim, doutora Sheila Cohen, de Recife, e eu aqui, Andreíse, de João Alfredo. E neste momento nós vamos dar início com um tema ainda, não é? Dando continuidade, nós falamos um pouco sobre dependência química, parte 1. E hoje nós iremos dar continuidade com a dependência química, parte 2. Pontuamos na semana passada a questão da adicção, da dependência química, né? O histórico, a história de onde surgiu, e etc. E hoje nós iremos dar continuidade. Então, eu passo a palavra para a doutora Sheila. Bem, hoje eu separei a parte da dependência química, porque ela é muito extensiva, né? Extensa. E há vários fatos, né? E casos. Hoje eu resolvi falar sobre a hipocondria, ou nosomifalia, que é a obsessão com a ideia de ter um problema médico grave, mas não diagnosticado. E nós vemos isso aí, à torta e à direito, até em nossa família mesmo, né? Aquela pessoa que todo dia que passa na farmácia, já tem em casa uma gaveta cheinha de remédios, né? Então, o que é que provoca isso? Então, pela psicanálise ou psicoterapia, que seria o tratamento, é quando a pessoa, na infância, ela sofre perdas, não é? Perdas de todo tipo, não é só de morte, não. E também ela vê algum problema grave na família, e ela é muito sensível, e o que não toca nos outros, toca nela. Então, quando ela cresce, ela fica com medo excessivo de doença, da morte, não é? E os sintomas, quais são os sintomas? Eu gostaria também que vocês falassem um pouquinho, se conhecem pessoas assim. Certo. Doutor Rivaldo, conhece alguém hipocondríaco? Sim, com certeza. Grande parte dos nossos pacientes, eles trazem consigo já essa parte da somatização de de certos transtornos, inclusive quando nós observamos aqui em alguns pacientes com a síndrome de abstinência, o que eles sentem realmente nesse processo de estar aí tentando, muitas vezes, parar o uso de substâncias dessa situação, mas que eu possa chegar a dizer mais forte, né? São algumas substâncias que se utilizam, que tem um processo mais devastador, um processo que vai mais agredir psicologicamente. Então, mesmo assim, quando eles estão em convalescência, eles passam aí a ter alguns sintomas de hipocondria, né? Alguns sintomas de somatização de algumas doenças que eles imaginam, são doenças imaginárias, como muitas pessoas têm observado que, passando por esses processos, acham que estão com câncer, acham que estão com um problema cardíaco sério por conta da abstinência, aceleração cardiovascular e o delírio tremens, né, quando eles passam a passar por essa situação, eles acreditam aí que essa enfermidade que ele está adquirindo é o processo justamente do que eles vêm usando. E aí muitos deles criam outras enfermidades, psicologicamente falando, para que a gente possa fazer uma análise mais profunda. É preciso que realmente essas pessoas procurem ouvir o psicólogo, ouvir o psicanalista, porque muitos
eles já vêm com uma demanda e um conhecimento que adquirem por outros meios, e esses conhecimentos, quase sempre, eles já vêm com uma opinião formada. Quando nós conversamos com eles pouco dão credibilidade, porque é difícil a gente encontrar dentro de um paciente as condições de eles realmente encontrar no psicanalista, no psicólogo, no psiquiatra, uma opinião. Há muitas opiniões divergentes dentro dos processos terapêuticos, há muitas terapias e quase elas ajudam, né? Elas vêm trazer uma ajuda, mas o paciente traz um conhecimento diferenciado. Então, somatiza algumas enfermidades e a gente bem sabe que em alguns processos é necessário até que os médicos, os psiquiatras, passem placebos para que eles possam sentirem-se um pouco melhor e acharem que as enfermidades criadas pela sua mente estão sendo tratadas conforme eles buscam dentro da medicina. Muito E é uma bem. patologia grave, viu? Porque mais de 150 mil casos existem no Brasil. E eles também, vamos dizer, quando morre um amigo, se eles forem ao cemitério, eles vêm com os mesmos sintomas para casa, né? Porque é parecido com o toque também, né? Com os pensamentos repetitivos. E também, assim, essa hipocondria não requer exame, nem laboratoriais ou de imagem, né? E eles sentem como se fosse uma síndrome de pânico quando estão na doença. Né? Eu não estou encontrando a palavra. Quando eles estão em surto, né? Deixa eu Sim, dizer surto. Então, quais são os sintomas? É como a síndrome do pânico, né? Sentem que vão morrer, mas na realidade nada disso está acontecendo. Não é porque eles realmente não têm nada, é só psicologicamente. só E a gente, psicologicamente. exatamente, aí eles têm que passar por uma psicoterapia, pela psicanálise, né? Talvez até por um Uhum. psiquiatra, quando a coisa esquenta, não é? Exatamente. Eu acho que essa lógica emocional aí dos hipocondríacos, né, parece bastante com a lógica emocional dos adictos, porque a adicção, ela é a tentativa de encontrar um sentido emocional para a vida, né? Então, eles talvez procurem um sentido para a vida deles, fazendo, né, esse tipo de procedimento, tentando ter um escape. Então, o sofrimento acontece em um nível emocional, né? Então, assim, a intimidade com o objeto, no caso do adicto, é o acontecimento, é aquela experiência emocional, mas não é considerado uma lógica. A lógica da adicção, ela torna-se clara. Por exemplo, adictos comem para se sentir melhor. Os alcoólicos, eles perdem o controle por raiva e bebem para ter controle. Quem tenta compreender a adicção usando uma lógica racional se frustrará e será manipulado pelo adicto. Veja que coisa interessante, né? Então, assim, toda essa situação da mente, né, da psique humana, está criando na pessoa algo que não é real. Então, o poder da mente é muito grande. Então, assim, nós precisamos alertar muito as pessoas nesse sentido de ter um equilíbrio emocional, de fazer análise, de procurar um psicanalista, né, um psicólogo, para poder colocar para fora todos esses sentimentos, essas frustrações, né, que eles estão sentindo e muitas vezes têm vergonha de falar, de contar, né? A família também nesse fator tem um papel primordial, que é sempre estar dialogando, né? Pais e filhos, né? A família, tentar ter o diálogo para poder encaminhar direitinho, não é? Os adolescentes, os idosos, os adultos.
que tem essa mania, né, de estar se medicando, de estar achando que está doente. Automedicação, tem matado muita gente, viu? Muita gente mesmo. Exato. E os efeitos colaterais, né, doutora Sheila Cohen, dessas medicações, né? Fora a situação que já se encontra, ainda cada medicação, dependendo da dosagem que vai ser tomada, quais os efeitos colaterais que vai trazer para o organismo dessa pessoa, né? E como é que essa pessoa vai se comportar no trabalho, nas suas atividades. Então, quanto melhor nós tivermos o controle das nossas emoções, melhor. Não é verdade, gente? E o hipocondríaco, ele é manhoso, viu, doutora Andrés? Ele Não é, gosta doutora de Sheila? chamar atenção. Ai, aqui está doendo. E na realidade, a gente vê muito isso depois da terceira idade também, né? E também eles podem ficar muito dentro da política, tudo. Você nota que uma pessoa hipocondríaca, quando você entra numa farmácia e o cara está com não sei quantos sacos cheios de remédio, né? E na realidade aquilo é para ele. Aquilo é para ele e nada está ocorrendo. Então é uma patologia grave. É uma patologia que precisa ser cuidada, né? Tratada. Compulsiva. Veja a lógica, um exemplo de uma lógica emocional adictiva, né? Por exemplo, o jogador, ele jogou tudo. Tem um dia complicado, inquieto, um jogador assim de apostas, de jogos. Aí ele olha para o boletim de aposta e continua a dizer que não joga mais. Aí ele está lá, né, naquela adicção de querer, não, eu não vou jogar mais não. Veja, aí ao rever o boletim de aposta, a lógica emocional diz que descobriu a aposta certa. Aí ele diz, como é que eu não vi isso antes? É loucura perder essa oportunidade. O adicto, ele tem isso dentro dele. Por mais que ele queira sair de uma situação, mas vem sempre aquela vontade, aquele desejo, o consciente e o inconsciente trabalhando juntos, né? O ego e o superego ali trabalhando, um dizendo para o outro, mas por que eu não vi isso? Gente, eu não vi isso, não. E a adicção está tomando conta da mente dessa pessoa. E ela não consegue se libertar dos jogos de azar. Né? Que a gente percebe muito essa adicção. Tantas pessoas por aí que perdem tantas coisas, né? Perde nos jogos, né? Perde casa, perde moto, perde carro, vai apostando, vai jogando, né? Então, a adicção, ela satisfaz as necessidades e alivia as pressões. Então, assim, muitas pessoas hipocondríacas, adictas, estão desesperadas, procurando um porto seguro. E, infelizmente, nós sabemos que não é a medicação. A medicação, ela é, sim, ela é receitada, ela tem que ser colocada, tomada, em certos casos. A gente não quer dizer aqui que a cura não é só uma situação, não. A gente está querendo dizer que quanto mais você se conhecer, o ser humano conhecer o seu eu, melhor, né? A gente vai se conhecendo e vai percebendo quem nós somos. E eu acredito que tem muita gente que está com medo de se conhecer. Vocês concordam, doutores? Concordo. Tem medo de um analista, não é? Eu já ouvi absurdos, viu? Quase toda semana eu ouço que psicanalista, psiquiatra, psicólogo são médicos doidos, né? Então, há ainda muito preconceito, infelizmente. Nós estamos em 2020 e a gente encontra isso não é só no interior, não, na capital, né? Aquela pessoa teimosa. E mesmo dentro da política, nós encontramos adictos, né? Aquela pessoa... A senhora já notou, doutora Andrese, que hoje é raro uma pessoa não tomar remédio para dormir?
Isso é Verdade. vício, isso é vício. É verdade. É verdade. Então, nós, os psicanalistas, que somos os médicos do sono, não é? Que nós somos É, apelidados assim, a gente estuda muito, não é? O relógio do sono. exato. Então, cada caso é um caso. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que não tomem remédio para dormir. Uhum. Mas, realmente, isso daí pode se tornar um vício. Exatamente. Um vício está prejudicando a sua vida e a pessoa começa a se acostumar com aquilo e Ah, coloca não na dorme. cabeça que tem que tomar o remédio para dormir, porque se não tomar, não dorme. E Veja, realmente não acontece. é? Não E estamos falando também tem bobagem, não. casos, né, doutores, que talvez vocês já devam ter escutado, de pessoas chegarem no nosso consultório e já dizer assim: eu sou depressiva, eu sou bipolar, eu sou. Ela já se afirma dizendo que é. Então, veja que trabalho a gente vai ter que fazer, não é? De conscientização, de orientação, de escuta, né? De análise, para saber se realmente essa pessoa é isso que ela está dizendo, ou alguém disse que ela é, e ela acreditou. Não é verdade? É verdade. Então, vamos dar continuidade, falando um pouquinho sobre a adicção ainda, né? Como o adicto trata a si mesmo e aos outros. Veja só, na adicção, a relação é essencialmente com objetos e com as pessoas. Objetos são manipulados para o nosso prazer. Então, os adictos, eles manipulam os objetos, e esses objetos são vários, né? Pode ser várias situações na vida das pessoas, né? Pode ser adicto aos jogos, à comida, ao sexo anônimo, ao roubo, ao furto. Então, existem várias adicções, não é? Então, os adictos, eles se relacionam com pessoas como se fossem objetos. Veja que coisa. Então, para o adicto, pessoas são objetos unidimensionais a serem manipulados. Então, a doença da adicção, né, é muito séria, é grave. Muitas pessoas talvez não percebam que estão se adentrando, né? Estão se aprofundando nesse caminho. E nós precisamos conscientizar, não é? As pessoas, orientar. Por isso que esse grupo aqui está reunido, para que possamos, a cada semana, estudarmos temas diferentes, né? E trabalharmos essa questão da informação, não é? Podemos continuar. Pois bem, eu queria fazer aqui um comentário sobre a medicação alopática, já que há uma cultura de que essa medicação tem uma cura instantânea. E É verdade. para nós psicanalistas, psicólogos, sabemos que é um tratamento, e esse tratamento, através da terapia breve, que pode ser aí uma terapia com 10, 15, 20 sessões, ou uma terapia convencional que leva mais tempo, mais anos, para poder fazer com que as pessoas possam encontrar o caminho correto. Mas entendendo que ninguém nasce adicto, ninguém nasce com problemas de alcoolismo, ninguém nasce com problemas de uso de drogas. O uso de baixo risco, e eles começam a frequentando locais, buscando amigos, querendo esquecer alguns processos que estão passando, algumas complicações. Esse uso sem complicação, ele vai cada vez mais crescendo e tornando-se um uso abusivo, até encontrar-se uma dependência que esses sujeitos que estão aí já dependendo tanto dessas drogas lícitas e ilícitas, eles vêm depois sentir no corpo físico o processo de que esse uso contínuo. Eu tenho aqui um paciente que usa tanto bromazepam
que eu já conversei tanto com ele, explicando a situação da medicação que ele usa, porque ele usa sem um controle médico, ele não vai ao médico, compra essa medicação ilicitamente e passa a usar quando está no processo de desequilíbrio mental. Muitas vezes a gente percebe a esquizofrenia atuando, ou o processo bipolar nessa situação, onde vem trocar a noite pelo dia, né? Passa a noite acordado e dorme o dia todinho. Eu já cheguei a conversar com esse paciente em que ele tem tomado 9, 12 comprimidos para dormir e não consegue, porque o organismo dele já está muito adaptado a essa medicação. Na farmacologia, nós sabemos que o uso indiscriminado de certas substâncias não vai ter a atuação legal no corpo. Se o nosso corpo precisa de 10 miligramas de certa medicação, se você tomar em excesso, é claro que você pode ter uma overdose, é claro que você pode ter uma complicação cardíaca, pode ter uma complicação, um infarto, alguma coisa nesse sentido, mas também pode ser que essa medicação que excede não vai servir para nada, você só vai encher o bucho de comprimido. E não vai resolver seu problema. Ô, doutor Rivaldo, e também tem aquela situação de o corpo leva um tempo para desintoxicar, né? Isso. Então, de tanta ingestão, ingerindo tanta medicação, cada paciente, cada caso vai ser um caso, e cada um vai levar determinado tempo para que o corpo dele volte ao normal. Então, vai ter que levar um tempo muito grande para desintoxicar. Quando são aquelas outras drogas mais pesadas, né? Exatamente, né? As pessoas querem um efeito rápido. As pessoas querem tomar medicação, e a gente sabe, por exemplo, a medicação para depressão, para o depressivo, ele vai passar aí um período de uma semana, mais ou menos, para que essa medicação venha atuar no seu cérebro, né? Trazendo uma sinapse para o sistema neurológico, mas aí, às vezes, as pessoas não entendem dessa forma. Outras situações é que, como eles já estão adaptados, estão numa zona de conforto por conta da medicação, vai ao psiquiatra, o psiquiatra recomenda determinada droga, eles passam a sentir o efeito da droga com usando uma droga para combater outra droga, e aí eles Exato. passam a ter complicações físicas. Eu queria abrir aqui um espaço, tomando aí a fala de doutora Sheila, com relação à hipocondria, quando ela fez referência às pessoas que vão para um enterro e voltam com os sintomas. Nós observamos também, como somos espíritas, que há um processo dentro que a doutrina espírita vem nos orientar, de que espíritos afins eles entram num processo de simbiose ou de obsessão. Então, quando falece o corpo, o espírito continua ali a sua jornada e se aproxima de determinadas pessoas que são usuários de droga para satisfazer, porque nós temos uma enzima no cérebro, a enzima do prazer, e essa enzima, esses espíritos, nós não vamos tratar aqui de religião, nós estamos tratando aqui apenas de ciência, mas cabe entender que nesse processo há algumas entidades extracorporais que se nutrem da energia de determinadas drogas, porque são usuários. E como usuários, eles dependem daquela energia malsã para poder encontrar-se consigo mesmo pós-morte, porque nós bem sabemos, dentro da doutrina espírita, o que morre é o corpo. E o espírito continua da mesma forma que era quando estava aqui. Então, ele precisa, muitas vezes, de sugar
eles precisam de vampirizar a energia do adicto para ele se satisfazer. Como também na área do sexo, né? As pessoas, por exemplo, vão para os bordéis, eles vão para os motéis, e lá, muitos deles, quando saem, trazem consigo as complicações daquele ambiente, a energia que estava ali naquele ambiente, assessorando o seu psiquismo, e eles vêm procurar a nós na psicanálise, trazendo toda a demanda daquele ambiente onde eles estavam. Perdoe-me aí eu ter entrado aí um pouco aí em religião, mas é só para que a gente possa lembrar que há várias outras situações que nós devemos compreender. Todo Exato. conhecimento é bem-vindo, doutor. Não se Bem-vindo. preocupe. Doutora Sheila, o senhor pode ficar à vontade, que aqui Doutora, nós estamos doutora Sheila, aprendendo. fico feliz por saber que a senhora também é judia. É isso? Isso, o senhor também é judeu? Não. Sou espírita. É, é isso aí. Muito bem. Até tem um ditado popular, ou a gente eu já ouvi falar, não é nenhum ditado. Dizem que quando tem um bar e uma pessoa está ingerindo bebida alcoólica demasiadamente, existem uma fileirinha de 10 espíritos ali pertinho para estar sugando aquela energia. Imagine os fumantes, né, doutor Rivaldo? Então, Ah, assim, quantas é pessoas não morrem, não é? Por causa do exato. fumo. O cigarro também é uma constante ainda, né? A gente percebe muitos fumantes ainda, e todas essas drogas fazem mal ao nosso corpo, à nossa mente, à nossa vida e também à vida dos que nós amamos, né? Pessoas próximas que também sofrem. Vale ressaltar aqui também o sofrimento dos familiares, né? E existem várias famílias onde tem alguém que tenha a doença, né, da dependência química, e que a gente, assim, precisa passar para essas pessoas que elas perseverem, que elas continuem auxiliando, possa ser um filho, um jovem, um adolescente que está nas drogas, e essa família muitas vezes não sabe o que fazer, não é, doutor? Então Isso. fica naquele desespero. E aí, o que é que a gente pode falar para essas famílias? Pois é, olha, quando a gente vai falar de drogas, é um processo que vem de muitos e muitos tempos imemoráveis. Registra-se na Bíblia que um dos personagens tomou tanto vinho que, após embriagar-se, coabitou com as suas filhas. Veja que esse processo não é atual. Os nossos selvagens, os índios, né, eles já se utilizavam de algumas plantas e alguns líquidos extraídos, de algum licor extraído de plantas, para satisfazer ou para entrar em contato com seus ancestrais. Então, dessa maneira, vai se passando de pessoas para pessoas essa cultura de que nós só podemos estar bem se estivermos drogados. A gente só pode dormir se tomar uma medicação para dormir. A gente só pode estar com a nossa exaltação em alta se a gente estiver tomando aquela dose de uísque, tomando qualquer bebida alcoólica. A gente só vai conversar com uma pessoa que a gente não tem coragem por conta da timidez se tiver alcoolizado. A gente só quer se apresentar a uma pessoa dizendo que é um homem que realmente é macho se tiver com um cigarro. E aí nós observamos que depois do uso dessas drogas, o que é preciso fazer? O que é preciso fazer para se libertar? Tem que ter força. Vir somente ao consultório e somente à clínica psiquiátrica não resolve. Muitos dependentes se internam por meses, por anos, em clínicas de recuperação de dependentes e, quando saem de lá, retornam com um processo muito maior
muito mais difícil de ser tratado por conta daquele momento em que ele passou sem uso da droga, o seu corpo vai ficando cada vez mais tendo a necessidade, e por isso que a gente observa que muitas pessoas que param de fumar por um certo período e retornam, ou param de beber por um certo período e retornam, eles vêm duplicar a quantidade do uso dessas drogas, vem triplicar, e aí vem um processo, quando é uma droga pesada, porque existem drogas que é imaginária para certas pessoas, do processo de destruição psicológica e física do ser humano. Exatamente. Doutora Sheila, quer falar mais alguma coisa? Sim, sobre a desconstrução das crenças, não é? Então, é isso que a psicanálise faz. Vai botar ele no divã, aquele todo processo, né, doutora Andrei, que a senhora conhece? E também eu quero certo. lembrar aquela pessoa também que é portadora de limpeza excessiva. Eu acho que vocês já conhecem, né? Então, isso também é adicto, né? Cada vez mais Exato. ela é um toque, né? E tem a mania da limpeza excessiva. Então, a gente deve olhar, né, com um olhar de psicanalista, quando está demais, e também fazer um trabalho com essa pessoa, lógico, se ela quiser, né? O que será que ela está querendo limpar, não é, doutora? Tem gente que eu acho que quer limpar alguma coisa que não é visível aos Alguma olhos. coisa. O que será? Cada caso, cada pessoa, né, tem a sua especificidade, não é? Então, assim, a doença da adicção, ela desenvolve sua própria maneira de sentir, pensar e agir. Então, o adicto, ele não vai ser mais aquela pessoa, ele tem duas personalidades, é o eu e o adicto. Então, assim, a maneira como ele sente, como ele pensa e age na adicção é totalmente diferente daquela pessoa antes da adicção. Né? Então, ele trabalha, ele tem essa dualidade com ele mesmo de personalidade. É um sofrimento muito grande, né? Tem pessoas que julgam muito, né? Então, assim, o adicto, ele fica triste, interpreta como sugestão para usar, e assim começa a obsessão mental. Então, é uma obsessão mental grande, é um padrão distorcido de interpretação, né, e das sensações. É um padrão totalmente distorcido. O ser humano é imperfeito e impotente, né? Então, o que a gente tem que entender, né, é passar para as pessoas e também, né, nos analisarmos, é que nós somos imperfeitos. Somos seres humanos imperfeitos. Então, não vai ser a droga, não vai ser a substância que vai me fazer um homem ou uma mulher perfeita, né? Não vai ser a substância, ingerir alguma coisa que vai me fazer potente, porque eu sou impotente, né? O ser humano por si só. Então, nós precisamos o quê? De termos forças, né? Fé, para que a gente possa tentar mudar esse quadro. Os adictos, eles tentam ser perfeitos em vez de pessoas. Por quê? Porque pessoas são frágeis, são, né, nós seres humanos somos. Então, quando a pessoa, ela começa a pensar que ela erra, que ela é imperfeita, que ela é impotente, mas que não é tendo isso que eu vou me deixar ficar dessa forma, não. A gente diz pela própria fragilidade do ser humano, né? A fragilidade humana, mas que existem, claro, pessoas fortes, equilibradas, preparadas, de autoestima, né? Que tem muita fé. E existem seres humanos, mas sempre vai haver uma fraqueza, vai haver, e aí é o ponto de equilíbrio que a gente tem que ter, né?
A escolha aditiva cria a ilusão de controle e perfeição. Por exemplo, se eu sou uma pessoa adicta, isso aí é como se criasse na minha mente uma ilusão de controle, que eu posso ter o controle, que eu posso controlar e posso ter uma perfeição em alguma situação na minha vida, por algum tempo, né? Porque não vai ser o tempo todo da vida. Aceitar a impotência é algo muito difícil, né? Então, eu termino assim as minhas palavras nesse tema de hoje, dizendo isso, dizendo que aceitar a impotência é algo muito difícil, mas tendo as pessoas corretas, o grupo de apoio correto, os lugares corretos, onde a família, com certeza, tendo conhecimento, vai ajudar, né, essas pessoas que estão passando por essas situações a se melhorarem. Não é verdade? Na verdade, toda dependência, às vezes as pessoas dizem assim, não, deixe ele fumar, deixe ele beber, que só vai ofender a ele é quem está usando, é quem vai ser prejudicado. E outros dizem, não, ele fuma pouco, ou ele bebe pouco, ou ele usa pouco e não prejudica ninguém. Mas existem problemas sociais graves, desajuste de separação do lar, né? A vida conjugal, ela é tumultuada, a perda da capacidade motora, desempenhar trabalhos, a perda de muitas pessoas perdem o trabalho, se endividam por conta de uso excessivo de drogas, né? Tem problemas nos trânsitos, né? Demandas dentro da sociedade que vai trazendo cada vez mais um processo difícil de sobreviver. Além disso, a gente tem os distúrbios psíquicos, né? Tem essas demandas, a perda de memória, modificação de personalidade, existem ciúmes patológicos por conta da bebida, a mulher acha que o marido que bebe vai para o bar, vai ficar com outras rivais, né? Existe alienação daquelas pessoas que passam por esse processo, as doenças físicas como hepatite, cirrose hepática, por conta, né, o câncer de pulmão, né, várias outras deficiências de vitamina no corpo, alguns processos assim, dores na perna, tudo isso causa um processo daquelas pessoas que são usuários inveterados de substâncias químicas que levam prejuízo não só para a pessoa, mas para todo o que está em torno, para a própria sociedade. Nós tivemos a oportunidade de frequentar grupos de alcoólicos anônimos e ouvimos algumas situações em que as pessoas começam a incentivar para que a pessoa tome o primeiro gole, começa a incentivar ali, depois que a pessoa está dependente, batem a porta, não querem ver, não querem ouvir, deixam as pessoas lá à mercê do seu sofrimento e da sua dor. A própria sociedade que incentiva o uso de determinadas substâncias, quando percebem que as pessoas estão alteradas, rejeitam, abandonam. A própria família abandona. A família não quer mais contato com aquele parente, aquela pessoa que vivia ali consigo no lar, porque trazem problemas para dentro de casa. E nós encontramos aí muitas pessoas vivendo em condições de rua por conta dessa falta de compreensão, de entendimento, porque a família, como nós sabemos, ela é muito importante para todo o processo de recuperação das demandas psíquicas e de abusos de drogas dos sujeitos. Doutora Sheila? Bem, por hoje eu já estou satisfeita. Ok. Então, nós vamos finalizar, não é? O nosso tema de hoje, dependência química. Gostaria de agradecer a participação do doutor Rivaldo Cabral de Surubim. Muito obrigada, doutor. Obrigada. Doutora Sheila Cohen, de Recife. E até terça-feira, se Deus quiser.